Uma capital brasileira com o aeroporto tomado pela água e os voos suspensos por um mês inteiro. Casas submersas, o risco da água potável acabar para a população e um rastro de prejuízos humanos e financeiros ainda impossível de calcular. Um desastre climático sem precedentes que vai marcar para sempre o Rio Grande do Sul. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 6 de maio de 2024. Dia em que a administradora do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, informou companhias aéreas de que todos os voos para a capital gaúcha estão suspensos até 30 de maio. O comunicado foi emitido depois que as águas do lago Guaíba inundaram o aeroporto. Áreas de espera, de circulação de passageiros, a pista de pouso e os pátios das aeronaves ficaram submersos pela enchente que avança pela cidade desde que fortes chuvas começaram a cair no Rio Grande do Sul no dia 29 de abril, há uma semana. A Prefeitura de Porto Alegre mandou evacuar o centro da capital e outros bairros próximos ao Guaíba. Os principais cartões postais da cidade estão debaixo d'água. O mercado público, a Praça da Alfândega, a usina do gasômetro, a Fundação Iberê Camargo, a Casa de Cultura Mário Quintana, os estádios do Grêmio e do Internacional. Imagens distópicas em uma capital brasileira. Hidrólogos estimam que o Guaíba deve ficar acima da sua cota de inundação por até 10 dias. E o alagamento continua avançando para outros bairros da cidade. As águas de rios de outras regiões que sofreram com inundações nos últimos dias, como o Vale do Taquari e a Serra Gaúcha, escoaram para o lago na capital. Por isso, apesar de ter feito sol nessa segunda-feira, o nível da água não baixou. Nível que atingiu a marca de 5 metros e 30 centímetros, um recorde histórico. Para piorar a situação, uma frente fria deve chegar a Porto Alegre na quarta-feira, trazendo chuva e dificuldade para os resgates de pessoas que estão ilhadas na região metropolitana. Essa marca de inundação de 5,30 metros supera em muito o recorde anterior, de 4,76 metros, registrado em 1941. Essa inundação, que desabrigou um quarto da população de Porto Alegre há mais de 80 anos, fez com que as autoridades construíssem um sistema anti-cheias que não conseguiu agora conter o avanço das águas. A gente saiu no sábado. Quando a gente saiu no sábado, não tinha essa água toda. A água estava no espaço, conseguia caminhar. E agora chegar aqui, eu não sei nem se eu tenho casa mais. A gente saiu só com a minha roupa, a roupa do meu filho. Você ouviu aí o depoimento de uma moradora da Zona Norte de Porto Alegre à Globo News nessa segunda-feira. Ela deu essa entrevista em cima de um canteiro de uma avenida tomada pelas águas e também relatou estar com medo de ter sua casa saqueada. Registros de roubos a residências e comércios abandonados começaram a crescer desde que a tragédia começou a tomar corpo. Enquanto isso, quem está em bairros que não foram atingidos pela água começou a estocar mantimentos e, sobretudo, água mineral. 4 das 6 estações de tratamento de água de Porto Alegre pararam de funcionar. O prefeito Sebastião Melo recomendou que os moradores que tiverem casa no litoral peguem a estrada para lá. A saída para o litoral, aliás, é a única via de saída por terra da capital gaúcha. Manda um beijo para tua mulher! Se ouviu aí um policial rodoviário federal falando com o engenheiro Clayton Homrich, resgatado numa estrada na região metropolitana de Porto Alegre no dia 30 de abril. O vídeo é impressionante. O Clayton está montado em cima do carro dele, que está quase inteiramente submerso. A enxurrada está muito forte e, para não tombar, o engenheiro segura o galho de uma árvore. Ele ficou assim por 12 horas. O Clayton estava dirigindo de volta para casa, em São Leopoldo, quando uma onda tombou o carro e arrastou ele para fora da rodovia. O senhor sabia que o senhor tem o nome do meu pai? O senhor tem o mesmo nome do meu pai? Que legal, nós viemos e vamos te salvar, que tá bom? Legal, Só espera só um pouquinho que eu vou ter que fazer uma coisinha. Nossa. Não, eu passo aqui. Tu passa? Então eu vou passar então, vem. Eu sou magrinho, velho. Então, vem. Tá magrinho que nem eu, então. Aqui, ó. A gente pode levar essa corda do senhor aqui depois? Ó. Podemos levar essa corda do senhor, pegar emprestado? Não, eu não vou levar essa corda nenhuma. Não, eu posso levar? O quê? Pra nós usar?
Isso aqui? Essa corda aqui depois pra nós usar no jet ski depois. Pode. Tá, é isso. Você ouviu aí o diálogo de um voluntário com um idoso resgatado no telhado de sua casa em Canoas, uma das cidades mais afetadas pelas inundações no fim de semana. Esse diálogo foi registrado quando o idoso estava sendo retirado pelo buraco do teto do imóvel. Ele dá uma corda para um voluntário que diz que vai usá-la em outros resgates por jet ski. Muitos moradores se organizam em mutirões para resgatar pessoas que ainda estão ilhadas em suas casas, usando jet skis e barcos. Tudo isso ocorreu num contexto em que os helicópteros oficiais não estavam conseguindo erguer voo devido a tempestades. E aí chegou o momento que foi o mais desesperador de todos, que é o seguinte: quem que a gente manda? Só pode um no jet ski. E aí a gente optou por mandar um menino de 12 anos nosso, o Gustavo, que era o mais velho ali. Eu tenho mais velho, mas não estava lá, graças a Deus. E aí escrevemos nos braços dele, né? Escrevemos ali, tipo, o telefone, que a gente ainda tinha bateria na minha mulher, o telefone da minha esposa e tal, porque ele ia ser largado na estação de trem, que tinha que atravessar, porque ela passa por cima da BR-116, e do outro lado estaria minha irmã, né? A gente não tinha mais a informação, porque não tinha mais internet, nesse momento não tinha mais rede de internet, não tinha mais nada de telefone, mas a gente mandou aquele número para alguém ao menos saber onde ele fosse, depois poder achar a gente. Você ouviu aí o Herbert Porsche, também morador de Canoas. Esse depoimento traz mais uma nuance dramática da tragédia. Muitas crianças foram resgatadas sem os pais por causa dos limites das embarcações. Uma universidade da cidade de Canoas disponibilizou as suas salas para abrigar essas crianças e centralizar a busca pelos responsáveis. O Herbert acabou encontrando o filho dele. Até essa segunda-feira, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul tinha contabilizado mais de 80 mortos, 100 desaparecidos e dezenas de feridos por causa das chuvas no estado. O governo decretou calamidade pública em 336 municípios do estado, concentrados nas regiões central metropolitana, no Vale do Rio Prado, no Vale do Taquari e na Serra Gaúcha. 150 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. 850 mil residências estão sem água no estado e mais de 500 mil estão sem energia elétrica. A cidade de Eldorado do Sul, na beira do Lago Guaíba, está completamente submersa. Segundo o governo do estado, 17 hospitais tiveram que fechar e outros 7 estão operando parcialmente. Como o nível da água ainda está alto em grande parte das cidades atingidas pelas enchentes, não é possível mensurar o grau do estrago causado pela tragédia ainda. Mas, onde a água começou a baixar, já dá para ter uma ideia. Em Arroio do Meio, no Vale do Taquari, casas inteiras estão completamente destruídas e os carros arrastados pela enxurrada aparecem destroçados pelo caminho. Pontes que davam acesso às cidades colapsaram e estradas ficaram inutilizadas. No fim de semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, sobrevoaram o estado e se encontraram com o governador Eduardo Leite. O Lula prometeu não deixar a burocracia estatal atrasar repasses ao Rio Grande do Sul. O Congresso articula a liberação de verbas de emendas parlamentares. O Eduardo Leite, por sua vez, diz que o Estado precisa de um plano Marshall, numa referência ao plano de reconstrução econômica implementado pelos Estados Unidos na Europa e no Japão depois da Segunda Guerra Mundial. Enquanto isso, órgãos públicos e organizações sociais articulam uma série de iniciativas para ajudar as vítimas das enchentes, com pontos de arrecadação de itens como alimentos, colchões e água potável. A Defesa Civil do Estado está aceitando doações de dinheiro via Pix e recebendo doações em Porto Alegre. A CUFA, Central Única das Favelas, está recebendo doações em dinheiro e recolhendo donativos em locais de coleta disponibilizados no site da organização. Agências de correios em São Paulo e no Paraná também estão recebendo doações, que vão ser transportadas gratuitamente. E há ainda uma série de outras entidades que estão organizando suas campanhas de arrecadação. Em quase todas as campanhas de arrecadação, são aceitos itens como alimentos da cesta básica, roupas, produtos de higiene pessoal e material de higiene seco, como papel higiênico, fraldas e pasta de dente. Algumas iniciativas também estão recebendo colchões, cobertores, roupas de cama e ração animal, entre outros itens. Vale conferir as regras de cada entidade antes de doar. E ficar muito esperto com golpes. Evite transferências via Pix sem checar direitinho as informações antes. O Durma com Essa volta já. Oi, aqui é a Branca Viana da Rádio Novelo. Acho que dá pra dizer que todo mundo tem fé. Tem gente que tem fé em Deus, ou em deuses, ou em energias, ou em entidades. Tem gente, como eu, aliás,
que tem fé na ciência, no planejamento, na força de vontade. A fé é uma espécie de bússola de cada um, no que a gente se baseia, no que a gente acredita para ser quem a gente é. Era para ser simples assim, mas o que mais tem por aí é gente se incomodando com a bússola ou com a fé do outro. No Rádio Novela Apresenta dessa semana, a gente traz 2 histórias sobre fato e sobre fé. E sobre como comunicar essas coisas todas. Quando terminar de ouvir o Durma Com Essa, corre lá pro Rádio Novela Apresenta. No ar, em todos os aplicativos de áudio, toda quinta-feira, com histórias que você nem sabia que precisava ouvir. A Universidade de Columbia, em Nova York, cancelou o evento de formatura dos seus estudantes, que estava previsto para acontecer em 15 de maio. O motivo são as manifestações pró-Palestina que acontecem na universidade e em muitos outros campi pelo país desde abril. O Marcelo Montanini escreveu sobre o assunto e vai falar disso com a gente. Marcelo, como começaram os acampamentos e quais são as reivindicações dos manifestantes? A onda de protestos ganhou força depois que 108 estudantes foram presos em Colômbia em 19 de abril. Eles estavam acampados no campus fazia 2 dias e com as prisões, esses protestos se alastraram para outras universidades americanas. Com o tempo, as manifestações foram ficando mais tensas, prédios de universidades foram invadidos e aconteceram confrontos entre manifestantes e a polícia. Desde então, mais de 2.300 estudantes já foram detidos. O objetivo dos manifestantes é pressionar as universidades e o governo americano a cortar as relações com o governo e empresas israelenses. Muitas instituições de ensino americanas recebem investimentos e têm convênios não só com o governo de Israel, mas também com companhias do país ligadas à indústria militar. Desde outubro de 2023, as forças israelenses mataram mais de 34 mil palestinos na faixa de Gaza, numa ação que teve início depois que o Hamas matou 1.200 pessoas e sequestrou outras centenas em um ataque surpresa a Israel. E, Marcelo, como esses protestos estão repercutindo na política americana? Então, a Câmara dos Estados Unidos aprovou na semana passada uma lei de antissemitismo. O texto ainda precisa passar pelo Senado, mas traz algumas definições que podem dar mecanismos legais para punir os estudantes. Segundo especialistas, críticas ao governo de Israel podem acabar sendo interpretadas como manifestações de aversão ao povo judeu pela legislação. Essa lei foi patrocinada pelo presidente da Câmara, o Mike Johnson, que é republicano. Os políticos republicanos, aliás, têm usado os confrontos para defender sua agenda de lei e ordem, associando os tumultos a uma falta de pulso do presidente Joe Biden, que é democrata, e também alvo de protestos por causa da relação do governo americano com Israel. Biden defendeu o direito de manifestação dos estudantes, mas criticou a violência. Ainda é cedo para mensurar o impacto que as manifestações vão ter na eleição de novembro, já que o ano letivo vai terminar entre maio e junho e os atos podem ser desmobilizados no recesso universitário. Mas tudo depende do que vai acontecer na faixa de Gaza. Além disso, o eleitorado jovem dos grandes centros urbanos que escolheu Biden em 2020 pode não ter o mesmo estímulo para sair de casa e votar no Democrata em novembro, num contexto em que as pesquisas apontam para uma eleição apertada contra o ex-presidente Donald Trump. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Do drama dos gaúchos nas enchentes aos protestos universitários nos Estados Unidos, durma com essa. Com roteiro, apresentação e produção de Antônio Mami, apresentação e edição de texto de Conrado Corsaletti, participação de Marcelo Montanini, edição de áudio de Pedro Pastoriza e produção de arte de Mariana Simonetti. Termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã a gente volta. Até.